Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje conversando com meu caríssimo amigo, eminente criminalista, professor, aliás, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, titular em Direito Penal, e estávamos falando sobre o problema difícil em que a advocacia hoje está passando. Como eu faço em todo o programa, Renato, eu sempre entrego um livro. Esse livro foi publicado há 3 semanas ou 4 semanas atrás, chama-se A Era dos Desafios. Escrevi nas férias de janeiro e tive que acrescentar um capítulo por causa da pandemia, da decorrência de mais um desafio que foi criado. Vou lhe mandar amanhã para o Instituto, mas é o que virtualmente estou lhe entregando no programa, como faço em todos os programas. Muito obrigado, professor. Agora, nós estamos conversando sobre essa dificuldade, esse distanciamento, e ao mesmo tempo eu sinto e tenho tido muitas reclamações de colegas de que o próprio tratamento do advogado por parte hoje de uma intervenção cada vez maior do Ministério Público na ação dos poderes e, ao mesmo tempo, do Poder Judiciário, também principalmente do Supremo, em relação ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, que há uma dificuldade do exercício da advocacia, principalmente na sua área, de colegas meus da área penal, em que dizem que muitas vezes há um distanciamento, aquela igualdade, aquela paridade que deveria haver entre o Ministério Público e a advocacia na área penal, na defesa, a título de defender a moralidade, de defender o bem, etc., passam a aparecer as vestais, que sempre têm o direito de ter toda a cobertura da imprensa e que a advocacia estaria atrapalhando. E vemos, inclusive, por causa da pandemia, uma dificuldade maior do trabalho dos advogados junto ao Poder Judiciário e, digamos, um melhor tratamento do Poder Judiciário ao Ministério Público do que aos advogados que defendem aqueles que efetivamente têm necessidade da defesa. A democracia se caracteriza pelo direito de defesa. O direito de defesa não existe na ditadura. O Código de Processo Penal, você é melhor do que ninguém, me lembro do meu velho e querido amigo Canuto Mendes de Almeida, que foi um professor de processo penal, que dizia, não é feito em defesa da sociedade. O Código de Processo Penal é defesa do acusado, porque a sociedade, se tivesse que fazer justiça, ela fazendo justiça com as próprias mãos, faria profundas injustiças. Bastiat dizia que a função da lei não é fazer justiça, é não fazer injustiça. E a função do advogado é não permitir que os julgamentos façam injustiça. Como é que você está vendo como presidente da instituição, como professor de direito penal e como o momento da advocacia, principalmente na sua área? Deixe-me só completar, professor, porque eu adorei a sua definição. E é algo que eu tenho muito caro também no meu íntimo, a noção ou a missão posta ao direito penal. O direito penal não serve como ele é construído, não é? E daí eu sou obrigado, como usando uma frase que eu adoro do senhor, que é a mistura deste advogado, que no máximo também é um pouco de professor, o máximo que eu permitiria imaginar de missões do direito penal, opostas ao direito penal, dada a sua própria dogmática, é servir como uma certa amarra, uma amarra que ao poder punitivo do Estado. Não é? O direito penal não serve para propiciar mais punição, ele serve para conter uma punição, porque o Estado pode e pode muito. Não é? Está aí, ou estão aí, tantas decisões que talvez compartilhemos com uma séria dúvida de sua correção ou não, aqui ou acolá, sobre os poderes postos às instituições. O direito penal
não serve, da mesma forma como o senhor colocou, não serve para só punir ou para dar essa ideia de punição. Ele serve para conter uma punição já inerente ao Estado. Bom, se é assim, em primeiro lugar, eu queria dizer que hoje em dia, sem dúvida, nós temos uma dificuldade, nós, os criminalistas de modo geral, temos uma dificuldade no próprio atuar. Por quê? Porque a paridade de armas clássica entre acusação e defesa está, no mínimo, acho que mais do que o mínimo, mas no mínimo, está desbalanceada. E desbalanceada a serviço de uma ideia de combate a tantos crimes, uma ideia de defesa de certa moralidade, etc. E esquecendo-se que, como disse o amigo, o direito de defesa, ou a presunção de não culpabilidade, em prol, inclusive, de se evitar erros judiciários, é fundamental. Não é? Eu tenho que ter antiparas à ideia punitiva do Estado. E não pode, de modo algum, ser confundida a figura do advogado com o seu cliente. Imaginando que todos têm o sagrado direito de defesa, há de se preservar um pouco a figura do advogado e de seu cliente. Bom, feita a defesa dos colegas e da classe, eu queria dizer ao senhor que se a situação já era um tanto complicada, se a situação já era delicada, se a situação já era, no mínimo, instável, hoje em dia isso se agudizou e muito depois de 5 meses de pandemia. Em primeiro lugar, um isolamento como o dado nestes meses de pandemia levou inúmeros colegas, como disse o senhor, colegas que, por exemplo, no interior visitavam, frequentavam, advogavam e serviam comunidades de várias cidades próximas, estes se viram simplesmente tolhidos do seu ganha-pão, do seu direito de circular. E note, estamos falando de uma atuação que tem garantia constitucional como essencial à justiça. Mas não se podia transitar, não se podia sair de casa, não se podia nada fazer. A advocacia nunca foi decretada como de utilidade pública, porque ela sempre ou foi inerentemente. Mas, de qualquer forma, existia uma dificuldade. Durante primeiros meses, sei eu, relatos de muito sofrimento por parte de inúmeros colegas. E esse sofrimento continuou. Na medida em que, por exemplo, por políticas certas ou erradas, não sei, mas o Estado foi dividido como se muros fossem postos entre cidades verdes, amarelas e vermelhas, por exemplo, que não podia uma cidade de um lado passar a outra cidade de outro, dada a pandemia se mostrar mais grave de um lado ou menos grave de outro. Isto deveria ter sido amenizado nestes meses mais próximos, nesses meses que o nosso governador, anteontem ou ontem, não sei, declarou como de fim de pandemia. Só que não me parece que isso está se dar. Não me parece que isso está se dar, por quê? Ainda que o Judiciário tenha voltado a certa atividade, ainda que o Ministério Público tenha voltado a certa atividade, já que falo unicamente pelos criminalistas, nós temos uma inegável diminuição de atendimentos, porque também está se dando vazão, seguramente com mais justeza, a questões emergenciais. Outras tantas estão sendo represadas. E vamos aí ter, doutor Ives, com certeza, alguns anos para que isto venha a minimamente se adequar. Se o Judiciário trabalhou muito, e aqui meus elogios e recomos novamente ao Judiciário, num primeiro período, seguramente outras situações foram represadas. Dou-lhe um exemplo que é típico da minha área, Tribunal do Júri, ou situações de interrogatório, ou situações outras que não puderam se dar num primeiro momento.
Durante 3 meses, o senhor conhece economia, direito, a vida e o poder judiciário, com certeza melhor e muito melhor do que eu. Esta combinação, quando não adequadamente justaposta, cria uma confusão que, por certo, vai explodir em algum momento mais à frente. Meu caro Renato, meu caro mestre Renato, professor Renato, querido sempre amigo, aluno. Aqui, nessa condição, sempre aluno. Hoje, meu presidente, Renato, na verdade, eu acho que você fez uma síntese extremamente importante desse momento. Isso, efetivamente, não só as instituições, mas o próprio Poder Judiciário, o Ministério, já que as 3 instituições são importantes na conformação do direito nesse momento, mas para chegar a isto, as próprias autoridades. Creio que o programa vai servir de reflexão sobre esses 2 pontos, do primeiro e do segundo bloco, que merecem efetivamente uma meditação maior das autoridades, mas principalmente das 3 instituições. Meu caro Renato, o tempo é um inimigo no meu programa, principalmente quando temos um convidado como é o amigo. Poderíamos ficar falando horas e horas, mas infelizmente estamos chegando ao fim do programa e eu agradeço muito ter atendido o meu convite nesse 8º ano do programa Anatomia do Poder, em podermos refletir num momento de pandemia sobre a crise em que nós, do Poder Judiciário, Ministério Público e principalmente a advocacia, que somos advogados, estamos vivendo. Muito obrigado, meu caro Renato. Obrigado, senhor. Uma única correção, professor. Eu não fui convidado. O senhor me chamando, eu tenho obrigação de estar aqui presente e isso não se discute. E um outro ponto é que, na verdade, se pode ficar alguma palavra destas colocações por mim feitas, é de que as 3 entidades, todas trabalhando em prol comum, todas com elogiosa atuação e menção neste momento, devem se preocupar justamente com o dia seguinte, com os próximos passos a serem dados. E para isso, ou nesta preocupação, o IASP vai estar sempre disposto e de portas abertas a dialogar com tantos quantos sejam necessários para um encontro de um melhor bem comum. Muito obrigado, Renato. Grande alegria. Muito obrigado pela presença. Professor, obrigado eu. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.